Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 31 a 34. Tendo os apóstolos voltado a Jesus, contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse-lhes: Vinde à parte, a um lugar solitário, e descansai um pouco. Porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Entrando, pois, numa barca, retiraram-se à parte, a um lugar solitário. Porém, viram-nos partir, e muitos souberam para onde iam, e concorreram lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. Teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Comentário Marcos 6, de 31 a 34. São Beda. Com efeito, não convém apenas ensinar, mas também fazer. Os apóstolos não somente anunciam ao Senhor o que fizeram e ensinaram, mas também seus discípulos e os de João anunciam ao Senhor que João havia morrido enquanto estavam ocupados ensinando, como narra Mateus. Segue-se. Ele disse-lhes: Vinde à parte, a um lugar solitário, e descansai um pouco. Que havia necessidade de conceder descanso aos discípulos é-nos dado a conhecer quando acrescenta, porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Aí se nos mostra, a um só tempo, a felicidade daquele tempo pelo trabalho dos que ensinavam e a dedicação dos que aprendiam. Segue-se. Entrando, pois, numa barca, retiraram-se à parte, a um lugar solitário. Não somente os discípulos, mas, tomando-a também o Senhor, entraram numa barca e dirigiram-se a um lugar deserto, como mostra Mateus. O Senhor, no entanto, põe à prova a fé das multidões, dirigindo-se, pois, a um local solitário. Observa se terão o cuidado de segui-lo, e seguindo-o, não em animais de carga ou em veículos diversos, mas com o próprio esforço de seus pés, mostram quão grande preocupação com a sua salvação eles levam consigo. Segue-se. Porém, viram-nos partir, e muitos souberam para onde iam e concorreram lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram primeiro que eles. Quando se diz que os pedestres chegaram primeiro que eles, dá-se-nos a conhecer que os discípulos não chegaram com o Senhor na barca à outra margem do mar ou do Jordão, mas dirigiram-se a um local próximo daquela região, ao qual também os pedestres do país puderam chegar antes. Mateus diz que ele curou os doentes, pois isto é verdadeiramente ter compaixão dos pobres, abrir-lhes o caminho da verdade pelo ensinamento e retirar-lhes as moléstias do corpo. Tendo também abandonado a Judéia, no deserto da igreja, os pregadores santos, que entre os judeus eram esmagados pelo peso das tribulações, encontraram descanso pela graça da fé conferida aos gentios. Mas quando Cristo se dirige aos desertos dos gentios, é seguido por grandes multidões de fiéis que abandonaram as muralhas de suas antigas moradas.